Olá, a leitura já vai começar. Deixe seu like para incentivar o nosso trabalho. Se você gostar do conteúdo, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Boa leitura! Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Capítulo 2. A ciência da dedução. Encontramo-nos no dia seguinte, conforme combinado, e inspecionamos os aposentos da Baker Street 221B, sobre os quais havíamos falado na véspera. Eram 2 dormitórios confortáveis e uma sala de estar espaçosa e arejada, mobiliada com jovialidade e iluminada por 2 amplas janelas. O conjunto era atraente em todos os aspectos e o preço tão módico se dividido entre nós que acertamos tudo ali mesmo e tomamos posse de nossos domínios. Na mesma tarde retirei meus pertences do hotel e Sherlock Holmes chegou na manhã seguinte, com várias caixas e maletas. Durante 1 ou 2 dias, ficamos em franca atividade, tirando nossas coisas das malas e arrumando-as da melhor maneira possível. Feito isso, aos poucos começamos a nos adaptar ao nosso novo ambiente. A convivência com Holmes não foi nem um pouco difícil. Ele tinha maneiras tranquilas e hábitos regulares. Era raro vê-lo de pé após as 10 horas da noite, e quando eu me levantava de manhã, ele invariavelmente já tomara o breakfast e saíra. Às vezes, passava o dia inteiro no laboratório de química, outras vezes nas salas de dissecação, e de vez em quando fazia longas caminhadas, que pareciam conduzi-lo às zonas mais baixas da cidade. Nada parecia superá-lo em energia quando era dominado por um acesso de atividade. Mas, volta e meia, era acometido por uma reação e permanecia durante dias a fio no sofá da sala de estar, mal proferindo uma palavra ou movendo um músculo, de manhã à noite. Nessas ocasiões, eu percebia nos olhos dele uma expressão tão vaga e sonhadora que poderia ter suspeitado que ele era viciado em algum narcótico, se a temperança e a lisura de sua vida não proibissem uma ideia desse tipo. À medida que as semanas passavam, meu interesse por ele e a curiosidade a respeito de seus objetivos na vida aumentaram e aprofundaram-se aos poucos. Ele próprio e sua aparência chamavam a atenção do observador mais desatento. Tinha mais de 1,80 m de altura, mas a magreza excessiva fazia com que parecesse ainda mais alto. Seus olhos eram atentos e penetrantes, exceto durante aqueles intervalos de torpor a que me referi. E o nariz delgado, aquilino, dava à fisionomia um ar de vigilância e determinação. Também o queixo saliente e quadrado indicava um homem decidido. Suas mãos estavam sempre manchadas de tinta e de produtos químicos, mas mostravam uma extraordinária delicadeza de toque, como tive ocasião de observar várias vezes, enquanto ele manipulava seus frágeis instrumentos de alquimista. O leitor poderá considerar-me um bisbilhoteiro incurável, quando eu confesso o quanto aquele homem espicaçava minha curiosidade, e com que frequência tentei descobrir alguma coisa, por entre a reticência que ele mostrava em relação a tudo que lhe dizia a respeito. Antes que seja pronunciada a sentença, no entanto, devo lembrar como a minha vida era monótona, e que havia pouca coisa que prendesse minha atenção. Meu estado de saúde impedia que eu me aventurasse fora de casa, a menos que o tempo estivesse excepcionalmente bom. E por outro lado, eu não tinha amigos que pudessem visitar-me, e assim romper o tédio daquela existência diária. Nessas circunstâncias, saudei com avidez o pequeno mistério que envolvia meu companheiro, e passei boa parte do meu tempo tentando decifrá-lo. Holmes não estudava medicina. Em resposta a uma pergunta, havia confirmado a opinião de Stanford a respeito disso. Também não parecia ter feito algum curso regular que lhe desse um título científico ou lhe garantisse uma via de entrada para o mundo erudito. Entretanto, era notável a dedicação que mostrava por determinados ramos do saber, e dentro de limites incomuns, seu conhecimento era tão extraordinário, vasto e minucioso que eu ficava abismado com suas observações. Certamente, nenhum homem trabalharia com tanto afinco ou adquiriria informações tão preciosas se não tivesse um objetivo definido em vista. Leitores sem método raramente se destacam pela exatidão de seus conhecimentos, e homem algum sobrecarregaria a mente com questões insignificantes, a menos que tenha bons motivos para fazer isso. A ignorância de Holmes era tão surpreendente quanto seu conhecimento.
Ele parecia não saber quase nada sobre literatura, filosofia e política contemporâneas. Quando citei Thomas Carlyle, certa vez, Holmes, mostrando a mais perfeita ingenuidade, perguntou quem era e o que ele havia feito. Mas minha perplexidade atingiu o auge quando descobri por acaso que ele ignorava a teoria de Copérnico e a composição do sistema solar. Para mim, um ser humano civilizado do século XIX que não soubesse que a Terra girava em torno do Sol era algo tão extraordinário que quase me recusava a acreditar. Você parece admirado, disse ele, sorrindo da minha expressão de surpresa. Pois agora que já aprendi isso, farei o possível para esquecê-lo. Esquecê-lo? Procure entender, falou. Para mim, o cérebro de um homem originalmente é como um sótão vazio, que deve ser entulhado com os móveis que escolhermos. Um tolo o enche com todos os tipos de quinquilharia que vai encontrando pelo caminho, a ponto de os conhecimentos que lhe seriam úteis ficarem soterrados, ou, na melhor das hipóteses, tão misturados às outras coisas que ficaria difícil selecioná-los. Já o trabalhador especializado é extremamente cauteloso em relação às coisas que coloca em seu cérebro sótão. Depositará lá apenas as ferramentas que poderão ajudá-lo a realizar o seu trabalho. Mas destas, ele terá um vasto sortimento e todas arrumadas na mais perfeita ordem. É um engano pensar que esse pequeno recinto tem paredes elásticas, que podem ser distendidas indefinidamente. Dependendo disso, chega um momento em que, para cada novo acréscimo de conhecimento, esquecemos algo que já sabíamos antes. Portanto, é da maior importância evitar que dados inúteis ocupem o lugar dos úteis. Certo, mas o sistema solar, protestei. Que importância tem isso para mim? Ele me respondeu, impaciente. Você disse que giramos em torno do Sol. Se girássemos em torno da Lua, isso não faria a mínima diferença para mim ou para o meu trabalho. Estive a ponto de perguntar-lhe que trabalho era esse, mas alguma coisa no seu jeito indicava que a curiosidade não teria boa acolhida. Mesmo assim, meditei sobre o nosso curto diálogo e esforcei-me para tirar disso alguma conclusão. Ele dissera que não queria adquirir conhecimentos inadequados às suas finalidades. Então, todos os conhecimentos que possuía tinham de ser úteis para ele. Mentalmente, enumerei os vários pontos em que ele se revelara excepcionalmente bem informado. Cheguei a pegar um lápis e a anotá-los. Não pude deixar de sorrir quando concluí o documento. Ficou assim: Conhecimentos de Sherlock Holmes. Literatura, 0. Filosofia, 0. Astronomia, 0. Política, fracos. Botânica, variáveis. Versado nos efeitos da beladona, ópio e venenos em geral. Não sabe nada sobre jardinagem e horticultura. Geologia, práticos mais limitados. À primeira vista, sabe reconhecer solos diferentes. Quando chega de suas caminhadas, mostra-me manchas e respingos nas calças, e por sua cor e consistência, me dizem que parte de Londres as recebeu. Química, profundos. Anatomia, acurados, mas pouco sistemáticos. Literatura sensacionalista, imensos. Ele parece conhecer todos os detalhes de cada horror perpetrado neste século. Toca bem violino. É perito em esgrima e boxe, além de hábil espadachim. Tem um bom conhecimento prático das leis inglesas. Quando cheguei a esse ponto da minha lista, joguei-a no fogo, desanimado. Se eu só posso descobrir o objetivo desse homem conjugando todas essas habilidades e encontrando uma profissão que as utilize, disse para mim mesmo, é melhor desistir já da tentativa. Vejo que me referi acima aos seus dotes de violinista. Sem dúvida, eram notáveis, mas tão excêntricos quanto todas as outras habilidades. Eu sabia perfeitamente que Holmes era capaz de executar peças difíceis, porque, a meu pedido, tocara alguns Lira de Mendelssohn e outras músicas de minha preferência. Quando entregue a si mesmo, no entanto, ele raramente interpretava qualquer música ou tentava alguma área identificável. À tardinha, recostado em sua poltrona, fechava os olhos e passava descuidadamente o arco pelas cordas do violino em seus joelhos. Algumas vezes, os acordes eram sonoros e melancólicos, outras, fantásticos e alegres. Refletiam sem dúvida os pensamentos que invadiam sua mente. Mas eu não conseguia determinar se a música os ajudava ou se o ato de tocar era simplesmente o resultado de um capricho ou fantasia.
Eu teria me rebelado contra aqueles solos exasperantes se ele não tivesse o hábito de encerrá-los tocando, em rápida sucessão, séries completas de minhas peças prediletas, como uma pequena compensação por testar a minha paciência. Durante a primeira semana, ou pouco mais, não tivemos visitas, e eu já começava a pensar que meu companheiro também era um homem sem amigos. Mas pouco depois, descobri que ele tinha muitos conhecidos nas mais variadas classes sociais. Havia um homenzinho pálido, com cara de rato e olhos escuros, que me foi apresentado como Sr. Lestrade, e que apareceu 3 ou 4 vezes na mesma semana. Certa manhã foi a vez de uma jovem, elegantemente vestida, que se demorou por meia hora ou mais. Naquela mesma tarde, Holmes foi procurado por um visitante de cabelos grisalhos e ar fatigado, parecendo um negociante judeu muito excitado. Logo em seguida, veio uma mulher idosa desmazelada e com sapatos cambaios. Em outra ocasião, meu companheiro teve uma entrevista com um cavalheiro de cabelos brancos, e numa outra, recebeu um carregador da estrada de ferro em seu uniforme de bel-botina. Sempre que surgia alguns desses estranhos visitantes, Sherlock Holmes pedia para usar a sala de estar, e então eu me retirava para meu quarto. Ele sempre se desculpava por causa deste inconveniente. Preciso usar a sala como lugar para tratar de negócios, e essas pessoas são os meus clientes, dizia. Mais uma vez, surgia a oportunidade de interrogá-lo diretamente, e como antes, a discrição impedia que eu o forçasse a confiar em mim. Na época pensei que Holmes deveria ter fortes motivos para evitar o assunto, mas ele logo fez com que eu afastasse essa hipótese, ao abordá-lo voluntariamente. Estávamos no dia 4 de março. Tenho bons motivos para recordar a data, e levantei-me um pouco mais cedo que de hábito. Vi que Sherlock Holmes ainda não terminara seu breakfast. A criada estava tão acostumada à minha demora em sair da cama que ainda não arrumara meu lugar à mesa nem preparara o meu café. Com petulância irracional do gênero humano, toquei a sineta e anunciei secamente que estava pronto. Em seguida, peguei uma revista em cima da mesa e tentei matar o tempo com ela, enquanto meu companheiro mastigava silenciosamente sua torrada. Deparei-me com um artigo cujo título fora sublinhado a lápis e naturalmente passei os olhos por ele. O título um tanto pretensioso era O Livro da Vida, e o artigo se propunha a demonstrar o quanto um homem observador poderia aprender por meio do exame minucioso e sistemático de tudo que lhe caísse sob os olhos. Tive a impressão de que aquilo era uma extraordinária mistura de absurdo e sagacidade. A argumentação era compacta e intensa, mas as deduções pareciam rebuscadas e exageradas. O autor afirma que uma expressão momentânea, um repuxar de músculo ou um movimento dos olhos podia denunciar os pensamentos mais íntimos de um homem. Segundo ele, era impossível que alguém bem treinado na observação e na análise fosse iludido em suas deduções. As conclusões seriam tão infalíveis como tantas proposições de Euclides. Para os leigos, esses resultados pareciam tão extraordinários que, enquanto não aprendessem o método pelo qual havia sido obtidos, considerariam um homem que chegara a eles uma espécie de adivinho. A partir de uma gota d'água, dizia o autor, um pensador lógico poderia inferir a possibilidade de um Atlântico ou de um Niágara, sem jamais ter visto um ou outro, ou ouvido falar deles. Assim, toda a vida é uma grande cadeia, cuja natureza é revelada pelas simples apresentações de um único elo. Como todas as artes, a ciência da dedução e da análise só pode ser adquirida após um aprendizado demorado e paciente, mas a vida não é suficientemente longa para permitir que algum mortal atinja a perfeição máxima nesse campo. Antes de se concentrar nos aspectos morais e mentais do assunto, que apresenta as maiores dificuldades, o pesquisador deve começar pelo domínio dos problemas mais elementares. Ao encontrar um semelhante, que ele aprenda, em um relance, a distinguir a história do homem e o ofício ou profissão que ele exerce. Por mais infantil que esse exercício possa parecer, ele aguça as faculdades de observação, ensinando para onde se deve olhar e o que procurar. Pelas unhas de um indivíduo, pela manga do seu paletó, seus sapatos, o joelho das calças, as calosidades do polegar e indicador, pelos punhos da camisa. Em cada um desses detalhes, a profissão de um homem é nitidamente revelada.
Que tudo isso junto deixe de esclarecer um investigador competente é quase inconcebível. Quanto disparate! Exclamei, jogando a revista sobre a mesa. Nunca li tamanha tolice na vida. O que é? Perguntou Sherlock Holmes. Ora, este artigo, disse, apontando-o com a colher ao me sentar para o breakfast. Vejo que já o leu, pois está assinalado a lápis. Não posso negar que foi escrito com inteligência, mas ainda assim me irrita. Evidentemente, são as teorias forjadas por algum desocupado, que desenvolve todos esses pequeninos paradoxos sem sair da poltrona de seu gabinete. Nada tem de prático. Eu gostaria de vê-lo na barulheira de um vagão de terceira classe do trem subterrâneo, para então perguntar-lhe quais eram as profissões de todos os seus companheiros de viagem. Apostaria 1000 por 1 contra ele. E perderia seu dinheiro, observou Holmes calmamente. Quanto ao artigo, fui eu que escrevi. Você? Exatamente. Tenho certa tendência a observar e deduzir. Todas as teorias que expus aí, a que você parecem tão fantasiosas, na verdade são extremamente práticas. Tão práticas que dependo delas para viver. Como? Perguntei involuntariamente. Bem, eu trabalho por conta própria. Imagino que seja o único no mundo nesse ramo. Sou um detetive consultor, se é que entende o que isso significa. Aqui em Londres, temos punhados de detetives oficiais e particulares. Quando estão em apuros, eles me procuram e tento colocá-los novamente na pista certa. Fornecem-me todos os indícios e, graças ao meu conhecimento da história do crime, geralmente consigo descobrir e corrigir as falhas. Existe uma grande semelhança entre os delitos, de modo que se temos todos os detalhes de 1000 casos na ponta dos dedos, seria estranho não conseguirmos desenredar o 1000º. Lestrade é um detetive conceituado. Recentemente ficou perdido ao investigar um caso de falsificação, e foi isso que o trouxe aqui. E quantas outras pessoas? Na maioria são enviadas por agências particulares de investigação. Todas são pessoas com problemas que procuram algum esclarecimento. Ouço as histórias que me contam. Elas ouvem meus comentários e depois embolsam meus honorários. Está querendo dizer que, sem sair do quarto, você consegue desatar um nó insolúvel para outros homens? Embora eles próprios tenham observado todos os detalhes pessoalmente? Perguntei. Sem tirar nem pôr. Tenho uma espécie de intuição nesse sentido. De vez em quando, aparece um caso mais complicado que os outros. Então, preciso caminhar por aí e ver as coisas com os meus próprios olhos. Como sabe, tenho uma boa dose de conhecimentos especiais, que, aplicados ao problema, facilitam extraordinariamente as coisas. Aquelas regras de dedução no artigo que provocou seu desdém são inestimáveis no meu trabalho prático. Observação é a minha segunda natureza. Você pareceu surpreso quando eu lhe disse, no nosso primeiro encontro, que estava retornando do Afeganistão. Alguém lhe contou, sem dúvida. Absolutamente. Eu sabia que você vinha do Afeganistão. Devido a um hábito antigo, o encadeamento de pensamentos passou pela minha mente com tamanha rapidez que cheguei à conclusão sem ter consciência das etapas intermediárias. Mas essas etapas existiram. O meu raciocínio foi o seguinte. Aqui temos um cavalheiro com aparência de médico, mas também com modos de militar. Portanto, sem sombra de dúvidas, um médico do exército. Acabou de chegar dos trópicos, pois tem o rosto queimado, e essa não é a cor natural de sua pele, já que os pulsos são claros. Passou por privações e doenças, como demonstra nitidamente seu rosto. Foi ferido no braço esquerdo, já que o mantém numa posição rígida e pouco natural. Em que lugar dos trópicos um médico inglês do exército enfrentaria tantas agruras e seria ferido no braço? No Afeganistão, evidentemente. Toda esta fieira de pensamentos não levou mais do que um segundo. Então comentei que você viera do Afeganistão e percebi que ficou espantado. Tudo parece muito simples da maneira como você explica, respondi sorrindo. Você me lembra o Dupin, de Edgar Allan Poe. Nunca pensei que esse tipo de gente existisse na vida real. Sherlock Holmes levantou-se e acendeu seu cachimbo. Sem dúvida imagina estar me fazendo um elogio quando me compara a Dupin, observou. Bem, na minha opinião, Dupin era um tipo bastante inferior. Aquele seu truque de interromper os pensamentos do amigo com um comentário oportuno, após um silêncio de 15 minutos, além de espalhafatoso, é superficial.
Não duvido que ele tivesse um certo dom analítico, mas não era de modo algum o fenômeno que Poe parecia imaginar. Já leu as obras de Gaboriau? Perguntei. Lecoq corresponde à ideia que você faz de um detetive? Sherlock Holmes fungou com ironia. Lecoq era um grande trapalhão, disse ele, irritado. Sua energia era sua única qualidade. Esse livro me deixou francamente enjoado. A questão consistia em identificar um prisioneiro desconhecido. Eu teria feito isso em 24 horas, enquanto Lecoq levou uns 6 meses. Um livro assim poderia ser um manual para os detetives aprenderem o que devem evitar. Fiquei bastante indignado ao ver menosprezados 2 personagens que eu tanto admirava. Fui até a janela e fiquei olhando a rua movimentada. Este sujeito pode ser muito esperto, pensei, mas certamente é bastante presunçoso. Hoje em dia não há mais crimes nem criminosos, disse ele em tom de lamento. De que adianta a inteligência em nossa profissão? Sei muito bem que tenho capacidade para tornar meu nome famoso. Não há e nunca houve alguém que contribuísse com tamanha dose de estudo e talento natural para a investigação criminal como eu. E qual foi o resultado? Não há crimes a desvendar, ou no máximo algum delito desajeitado, com um motivo tão transparente que até um funcionário da Scotland Yard consegue resolver. Eu continuava irritado com sua maneira presunçosa de falar, e achei melhor mudar de assunto. O que será que aquele sujeito está procurando? Perguntei. Ao falar, apontei para um indivíduo corpulento e vestido com simplicidade, que caminhava devagar pela calçada oposta, consultando os números das casas com ansiedade. Tinha um grande envelope azul na mão e, evidentemente, era portador de alguma mensagem. Está falando daquele sargento aposentado da Marinha? Perguntou Sherlock Holmes. Quanta fanfarronice, pensei. Ele sabe que não posso confirmar o que disse. O pensamento mal tinha cruzado minha mente, quando o homem que observávamos descobriu o número de nossa porta e atravessou a rua às pressas. Ouvimos a batida forte, uma voz grave no andar de baixo, e em seguida o ruído de passos firmes subindo a escada. Para o Sr. Sherlock Holmes, disse ele, entrando na sala e estendendo a carta ao meu amigo. Ali estava a minha oportunidade de acabar com sua arrogância. Ele nem havia pensado nisso quando fez sua observação casual. Escute, amigo, falei com a voz mais branda possível. Posso perguntar-lhe qual a sua profissão? Mensageiro, senhor, respondeu de modo rude. Meu uniforme está sendo consertado. E o que fazia antes? Tornei a perguntar com um malicioso olhar de esguelha para meu companheiro. Era sargento, senhor, da Infantaria Ligeira da Marinha. Sem resposta, Sr. Holmes? Perfeitamente, senhor. O homem bateu os calcanhares, ergueu a mão em continência e saiu.